Em março de 2019, uma mãe e sua filha de 12 anos desapareceram sem deixar rastros durante uma viagem dos sonhos ao Egito. Por 4 meses, nenhuma autoridade conseguiu explicar como 2 turistas brasileiras simplesmente evaporaram em plena luz do dia no Cairo. O que realmente aconteceu naquela manhã fatal de 16 de março? Por que um caso aparentemente simples se transformou no maior mistério de desaparecimento internacional do ano? Somente quando Roberto Santos encontrou coordenadas misteriosas gravadas em uma pedra, a verdade mais chocante e perturbadora viria à tona, revelando um esquema criminoso que ninguém poderia imaginar. Esta é a história real de como números escritos em uma pedra salvaram 2 vidas e expuseram uma rede internacional de horrores. Certifique-se de se inscrever no canal para não perder mais casos como este. Me conte nos comentários de onde você está assistindo. Em março de 2019, a advogada Marina Santos, de 38 anos, e sua filha Isabela, de apenas 12 anos, embarcaram no que deveria ser a viagem dos sonhos. O destino: Egito, terra dos faraós e das pirâmides milenares. Marina havia planejado essa viagem por 2 anos, economizando cada centavo para proporcionar à filha uma experiência inesquecível durante as férias escolares. Roberto Santos, marido de Marina e padrasto de Isabela, ficou no Brasil cuidando dos negócios da família. Proprietário de uma pequena empresa de consultoria em São Paulo, ele apoiou totalmente a decisão da esposa de realizar esse sonho com a filha. A última conversa por telefone entre o casal aconteceu em 15 de março, quando Marina relatou estar encantada com a beleza do Cairo e animada para visitar as pirâmides de Gizé no dia seguinte. O roteiro incluía uma semana no Cairo, seguida de um cruzeiro pelo Rio Nilo até Luxor. Marina havia contratado os serviços da Eternal Egypt Tours, uma agência local com boas avaliações online. O guia designado para acompanhá-las era Ahmed Hassan, um homem de 45 anos que trabalhava no turismo há mais de 20 anos e falava português fluentemente devido aos muitos brasileiros que atendia. Isabela, uma garota alegre e curiosa, estava fascinada pela história do Antigo Egito. Nas últimas semanas antes da viagem, ela havia devorado livros sobre hieróglifos, múmias e tesouros faraônicos. Marina frequentemente compartilhava nas redes sociais as descobertas da filha e sua empolgação crescente. Ambas pareciam estar vivendo um conto de fadas. No dia 16 de março, mãe e filha deveriam embarcar no cruzeiro em Luxor. Era o último contato programado com Roberto antes do início da navegação, quando a comunicação seria mais limitada. Mas esse contato nunca aconteceu. O telefone de Marina começou a dar como inexistente, e suas redes sociais permaneceram silenciosas. Roberto inicialmente pensou que fosse apenas problema de sinal ou internet, comum em viagens internacionais. Porém, quando tentou entrar em contato com a agência de turismo, descobriu algo perturbador: não havia nenhum registro de Marina e Isabela no cruzeiro programado. Segundo a empresa de navegação, elas simplesmente não se apresentaram no embarque. Ahmed Hassan, o guia, também havia desaparecido sem deixar rastros. Foi então que Roberto compreendeu que algo terrível havia acontecido com sua família. A polícia brasileira foi acionada, que por sua vez contatou as autoridades egípcias. Começou assim uma busca desesperada que se estenderia por meses, deixando Roberto em um estado de angústia indescritível. Ele voou imediatamente para o Egito, determinado a encontrar sua esposa e enteada, sem imaginar os horrores que descobriria meses depois através de coordenadas escritas em uma pedra. Roberto chegou ao Cairo em 18 de março, 2 dias após perceber que algo estava terrivelmente errado. O aeroporto internacional estava movimentado como sempre, mas para ele, tudo parecia surreal. Cada minuto que passava aumentava sua ansiedade e o peso da responsabilidade de encontrar Marina e Isabela. Suas mãos tremiam enquanto segurava o telefone, tentando mais uma vez ligar para a esposa. A primeira parada foi na delegacia de polícia de Gizé, onde registrou oficialmente o desaparecimento. O delegado Mahmoud Al-Rashid, um homem experiente nos trâmites burocráticos envolvendo turistas, recebeu Roberto com a seriedade que o caso merecia. Através de um intérprete, Roberto forneceu todos os detalhes possíveis sobre o itinerário de Marina e Isabela, suas características físicas, roupas que usavam e números de documentos. As autoridades egípcias iniciaram imediatamente a investigação. Câmeras de segurança do hotel onde mãe e filha estavam hospedadas foram analisadas. As imagens mostravam Marina e Isabela saindo na manhã de 16 de março, acompanhadas por Ahmed Hassan. Elas carregavam apenas uma pequena mochila cada uma, aparentemente preparadas para um passeio de um dia. Nenhuma das 3 pessoas retornou ao hotel. Roberto visitou pessoalmente a Eternal Egypt Tours, descobrindo que a empresa funcionava em um pequeno escritório no centro histórico do Cairo. A recepcionista, uma jovem chamada Fátima,
parecia genuinamente preocupada e colaborou com todas as informações disponíveis. Ahmed Hassan havia trabalhado para a empresa por 15 anos, sempre com excelentes avaliações de clientes. Nunca havia apresentado comportamento suspeito ou irregular. O consulado brasileiro no Egito também foi acionado. A cônsul Maria Helena Tavares assumiu pessoalmente o acompanhamento do caso, mobilizando todos os recursos diplomáticos disponíveis. Ela tranquilizou Roberto, garantindo que tanto a polícia local quanto a Interpol estavam trabalhando em conjunto para localizar Marina e Isabela. Durante a primeira semana de buscas, Roberto percorreu incansavelmente todos os locais turísticos que constavam no roteiro original. Conversou com vendedores, guias turísticos, garçons de restaurantes e funcionários de hotéis. Mostrava fotos de Marina e Isabela para qualquer pessoa disposta a ajudar. Alguns se lembravam vagamente das duas brasileiras, mas ninguém havia visto o que aconteceu após saírem do hotel naquela manhã fatal. A angústia de Roberto se intensificava a cada dia. Ele mal conseguia dormir, alimentava-se apenas do necessário para manter as forças e passava horas no telefone com familiares no Brasil, que também estavam desesperados por notícias. A mãe de Marina, Dona Conceição, chegou a ser hospitalizada devido ao estresse emocional causado pelo desaparecimento da filha e neta. As buscas oficiais incluíram hospitais, necrotérios e até prisões. Nenhum vestígio de Marina, Isabela ou Ahmed Hassan foi encontrado. Era como se os três tivessem simplesmente evaporado do mundo. Roberto começou a considerar as possibilidades mais sombrias, mas se recusava a perder a esperança de encontrar sua família viva. A segunda semana de investigação trouxe as primeiras pistas concretas, ainda que confusas e perturbadoras. Um taxista chamado Akin relatou ter visto 3 pessoas correspondendo às descrições de Marina, Isabela e Ahmed Hassan entrando em um veículo particular próximo às pirâmides de Gizé na manhã de 16 de março. Segundo seu relato, tratava-se de um carro escuro, possivelmente uma picape, dirigido por um homem que ele não conseguia descrever com precisão. Roberto acompanhou os investigadores até o local indicado pelo taxista. Era uma área movimentada, frequentada por centenas de turistas diariamente. Câmeras de segurança da região foram requisitadas, mas a qualidade das imagens era precária e não permitia identificar placas ou ocupantes dos veículos. Mesmo assim, foi possível confirmar a presença de um carro escuro no horário mencionado por Akin. A investigação se expandiu para verificar a vida pessoal de Ahmed Hassan. Sua esposa, Amina, foi interrogada extensivamente. Ela revelou que o marido havia mencionado um trabalho especial nos dias anteriores ao desaparecimento, mas não forneceu detalhes. Ahmed havia saído de casa na manhã de 15 de março, dizendo que retornaria em 2 dias. Desde então, Amina também não havia tido notícias do marido. Os investigadores descobriram que Ahmed Hassan tinha dívidas significativas. Devia o equivalente a $15.000 para agiotas locais, dinheiro que havia perdido em jogos de azar. Essa informação trouxe uma nova perspectiva para o caso. Seria possível que Ahmed houvesse planejado o sequestro de Marina e Isabela para obter dinheiro de resgate? A hipótese ganhou força quando se descobriu que ele havia pesquisado na internet sobre a situação financeira da família Santos. Roberto forneceu aos investigadores detalhes sobre seus recursos financeiros. Embora não fosse extremamente rico, possuía uma empresa bem-sucedida e propriedades que poderiam gerar o valor necessário para um resgate. No entanto, nenhum contato de sequestradores havia sido feito. Não houve ligações, e-mails ou qualquer tipo de demanda por dinheiro. Isso tornava a situação ainda mais angustiante e misteriosa. Uma segunda testemunha emergiu durante a 3ª semana. Um comerciante de antiguidades chamado Samir afirmou ter visto Ahmed Hassan em seu estabelecimento dias antes do desaparecimento. Ahmed estava acompanhado de 2 homens desconhecidos e parecia nervoso. Eles conversaram em árabe por alguns minutos, mas Samir conseguiu perceber que discutiam sobre dinheiro e prazos. Os homens foram descritos como tendo aparência rude e comportamento intimidador. A polícia tentou localizar esses homens através da descrição fornecida por Samir, mas sem sucesso. O comerciante colaborou com o retratista para criar esboços dos suspeitos, que foram distribuídos entre informantes e divulgados discretamente no submundo cairota. Algumas pessoas afirmaram reconhecer os rostos, mas nenhuma informação concreta foi obtida. Roberto se sentia perdido em um labirinto de pistas que não levavam a lugar algum. Cada nova informação parecia promissora inicialmente, mas se desfazia quando investigada a fundo. A sensação de impotência era devastadora. Ele começou a questionar se algum dia veria Marina e Isabela novamente, mas a força de seu amor por elas o mantinha firme na busca pela verdade. O primeiro mês de investigação chegou ao fim sem progressos significativos.
Roberto havia esgotado todas as suas possibilidades pessoais de busca e dependia totalmente do trabalho policial. A pressão emocional começava a afetar sua saúde física. Ele havia perdido mais de 10 quilos e desenvolvido insônia crônica. Amigos e familiares no Brasil o pressionavam para retornar, mas ele se recusava terminantemente a abandonar o Egito sem sua família. O delegado Al-Rashid informou que a investigação estava sendo expandida para outras cidades egípcias. Existia a possibilidade de que os sequestradores houvessem levado Marina e Isabela para longe do Cairo, talvez para áreas rurais ou cidades menores onde seria mais fácil mantê-las escondidas. Equipes policiais foram enviadas para Luxor, Aswan e Alexandria com fotos e descrições das vítimas. Durante esse período, Roberto desenvolveu uma rotina obsessiva. Acordava cedo, visitava a delegacia para verificar novidades, percorria diferentes bairros do Cairo mostrando fotos de Marina e Isabela, e terminava o dia ligando para o Brasil para atualizar os familiares. Essa rotina era sua única forma de manter a sanidade mental. A atividade constante o impedia de sucumbir ao desespero total. Uma descoberta perturbadora emergiu na quinta semana. A conta bancária de Ahmed Hassan havia recebido um depósito de $2.000 3 dias antes do desaparecimento. A origem do dinheiro não pôde ser rastreada, pois havia sido depositado em espécie por alguém que se identificou com documentos falsos. Essa informação confirmava a suspeita de que Ahmed estava envolvido em um plano criminoso, possivelmente como cúmplice de sequestradores. Roberto ofereceu uma recompensa de $50.000 por informações que levassem ao paradeiro de Marina e Isabela. O anúncio foi divulgado em jornais locais, rádios e televisões. Imediatamente, dezenas de pessoas começaram a procurar a polícia com supostas informações. Infelizmente, a maioria eram tentativas de golpe ou informações falsas motivadas pela esperança de obter o dinheiro. 3 leads pareciam promissores inicialmente. Um homem afirmou ter visto 2 mulheres correspondendo às descrições em um mercado na periferia do Cairo. Outro disse ter ouvido gritos de socorro vindos de uma casa abandonada nos arredores da cidade. O terceiro relatou ter presenciado Ahmed Hassan conversando com homens suspeitos em um café. Todos os leads foram investigados minuciosamente, mas nenhum produziu evidências concretas. A frustração começou a se transformar em desespero quando Roberto percebeu que estava prestes a completar 2 meses no Egito sem qualquer progresso real. Sua empresa no Brasil estava sofrendo com sua ausência prolongada, mas ele não conseguia se concentrar em questões profissionais. Marina e Isabela ocupavam cada segundo de seus pensamentos. O consulado brasileiro intensificou sua pressão junto às autoridades egípcias, solicitando que o caso fosse tratado como prioridade máxima. A imprensa brasileira também começou a cobrir a história, aumentando a pressão política para que uma solução fosse encontrada rapidamente. Roberto concedeu algumas entrevistas por telefone, sempre com a voz embargada pela emoção, apelando para que qualquer pessoa com informações entrasse em contato com as autoridades. Nesse período, Roberto também começou a considerar a possibilidade de contratar investigadores particulares. Consultou várias agências de detetives privados no Egito, mas as que pareciam confiáveis cobravam valores astronômicos, e ele já havia gasto uma fortuna com despesas de hospedagem, alimentação e recompensas. Mais importante ainda, não havia garantia de que investigadores privados conseguiriam resultados melhores que a polícia oficial. O terceiro mês de investigação começou com uma notícia que fez o coração de Roberto disparar. A polícia havia localizado Ahmed Hassan. O guia turístico foi encontrado morto em um canal de irrigação nos arredores de Luxor, a mais de 650 quilômetros do Cairo. O corpo apresentava sinais de violência e estava na água há pelo menos 6 semanas, segundo os peritos. Roberto voou imediatamente para Luxor, acompanhado pelo delegado Al-Rashid e uma equipe de investigação. Ver o corpo de Ahmed Hassan foi um choque, mas também trouxe uma mistura confusa de alívio e terror. Por um lado, confirmava que algo criminoso havia realmente acontecido. Por outro, a morte do guia significava que uma fonte crucial de informações havia desaparecido para sempre. A autópsia revelou que Ahmed Hassan havia sido torturado antes de morrer. Apresentava ferimentos compatíveis com espancamento e queimaduras de cigarro. A causa da morte foi afogamento, mas os investigadores acreditavam que ele já estava gravemente ferido quando foi jogado no canal. Não havia sinais de que tivesse tentado nadar ou se debater na água. Essa descoberta alterou completamente a perspectiva do caso. Ahmed Hassan não era apenas um cúmplice dos sequestradores, ele também havia se tornado vítima. Isso sugeria que os criminosos haviam eliminado o guia para evitar que ele falasse com as autoridades ou talvez porque ele havia tentado chantagear seus comparsas. A questão crucial permanecia: onde estavam Marina e Isabela?
Os investigadores encontraram no bolso de Ahmed Hassan um pedaço de papel plastificado com números e símbolos escritos à mão. Os números pareciam coordenadas geográficas, mas estavam parcialmente borrados pela água. Especialistas foram chamados para tentar decifrar completamente as informações. Parte das coordenadas apontava para uma região desértica entre Luxor e Aswan. Roberto sentiu uma pontada de esperança renovada. Talvez aquelas coordenadas fossem a chave para encontrar Marina e Isabela. Uma expedição foi organizada para a região indicada, incluindo equipes de resgate, investigadores e equipamentos especializados. Roberto insistiu em acompanhar a operação, apesar dos protestos dos policiais sobre os perigos do deserto. A busca na região das coordenadas durou 4 dias. Utilizando helicópteros, veículos todo-terreno e até camelôs, as equipes vasculharam uma área de 50 km². Encontraram ruínas antigas, acampamentos nômades abandonados e alguns poços secos, mas nenhum sinal de Marina e Isabela. A única descoberta relevante foi uma pequena mochila infantil enterrada na areia, que Isabela usava quando desapareceu. A mochila continha alguns pertences de Isabela, um caderno com anotações sobre a viagem, alguns doces brasileiros que ela havia levado e uma pequena boneca de pano. Roberto reconheceu imediatamente todos os itens. Segurar a boneca de sua enteada foi um dos momentos mais emocionais de toda a investigação. Ela estava suja e desbotada, mas ainda exalava o perfume infantil característico de Isabela. Especialistas forenses analisaram a mochila em busca de impressões digitais, DNA ou qualquer evidência que pudesse indicar quem a havia enterrado ali. Infelizmente, a exposição ao clima desértico havia degradado qualquer evidência biológica. A única conclusão possível era que alguém havia deliberadamente escondido a mochila naquele local, provavelmente semanas antes de sua descoberta. Essa nova pista trouxe mais perguntas que respostas. Por que apenas a mochila de Isabela havia sido encontrada? Onde estava a mochila de Marina? Por que os sequestradores se dariam ao trabalho de enterrar uma mochila no meio do deserto? Roberto começou a temer que essa descoberta pudesse significar que as vítimas não estavam mais vivas, mas se recusava a aceitar essa possibilidade. No final do 3º mês, quando Roberto estava prestes a retornar ao Brasil para cuidar de questões urgentes de sua empresa, uma descoberta extraordinária mudaria o rumo de toda a investigação. Enquanto organizava os pertences pessoais encontrados com Ahmed Hassan, um investigador notou algo que havia passado despercebido anteriormente. Na sola de uma das botas do guia morto, havia números gravados com um objeto pontiagudo. Roberto foi chamado urgentemente à delegacia. O delegado Al-Rashid estava visivelmente excitado com a descoberta. As marcações na bota eram coordenadas geográficas completas e precisas, claramente diferentes daquelas encontradas no papel plastificado. Essas novas coordenadas apontavam para uma região montanhosa no sul do Egito, próxima à fronteira com o Sudão. A análise mais detalhada revelou que as coordenadas haviam sido gravadas recentemente, provavelmente nas últimas semanas de vida de Ahmed Hassan. A profundidade e a precisão das marcações sugeriam que ele havia usado considerável esforço para inscrevê-las, possivelmente sabendo que sua vida estava em perigo e tentando deixar uma pista para os investigadores. Roberto sentiu uma mistura de esperança e terror. Se Ahmed Hassan havia se dado ao trabalho de gravar coordenadas secretas em sua bota, isso significava que ele sabia onde Marina e Isabela estavam sendo mantidas. Por outro lado, o fato de ele ter morrido nas mãos dos sequestradores indicava que a situação das vítimas poderia ser extremamente grave. Uma nova expedição foi organizada imediatamente. Desta vez, a operação incluiu forças especiais egípcias, dada a proximidade da fronteira internacional e os riscos de segurança na região. Roberto mais uma vez insistiu em participar, argumentando que sua presença poderia ser crucial se Marina e Isabela fossem encontradas com vida e necessitassem de apoio emocional. A viagem até a região das novas coordenadas levou 2 dias. O terreno era acidentado e perigoso, com montanhas rochosas intercaladas por vales profundos. A área era conhecida por abrigar contrabandistas e grupos criminosos que exploravam as dificuldades de patrulhamento na fronteira. Isso explicaria por que os sequestradores haviam escolhido aquele local remoto. As coordenadas apontavam para uma construção antiga escavada na rocha, provavelmente um antigo mosteiro copta abandonado há décadas. A estrutura era quase invisível à distância, camuflada perfeitamente no ambiente rochoso. Somente alguém que conhecesse sua existência poderia localizá-la intencionalmente. Era o esconderijo perfeito para atividades criminosas. Quando as forças especiais se aproximaram da construção, encontraram evidências de ocupação recente, restos de comida, roupas espalhadas e sinais de que várias pessoas haviam permanecido no local por um período prolongado. Mais importante ainda,
encontraram itens pessoais que Roberto reconheceu imediatamente como pertencentes a Marina e Isabela. A descoberta mais perturbadora foi um diário improvisado que Marina havia escrito em pedaços de papel e tecido. As anotações documentavam os horrores pelos quais ela e Isabela haviam passado durante os meses de cativeiro. Roberto leu as primeiras linhas e imediatamente entregou o diário aos investigadores, incapaz de continuar. O conteúdo era devastador demais para ser processado naquele momento. As últimas anotações do diário datavam de apenas uma semana antes. Isso significava que Marina e Isabela haviam sido mantidas vivas por pelo menos 3 meses, mas haviam sido removidas recentemente daquele local. A questão aterrorizante era: para onde haviam sido levadas? E por que os sequestradores haviam abandonado um esconderijo aparentemente seguro? O diário de Marina revelou uma narrativa de horror que nenhum pai jamais deveria conhecer. Roberto, fortalecido pela determinação de encontrar sua família, forçou-se a ler cada palavra escrita por sua esposa durante o cativeiro. As anotações começavam no dia do sequestro, quando Marina e Isabela foram enganadas por Ahmed Hassan e levadas para um local onde homens armados as aguardavam. Segundo o relato de Marina, Ahmed Hassan havia sido forçado a participar do sequestro para quitar suas dívidas de jogo. Os verdadeiros organizadores eram 3 homens: Khaled, Omar e Rashid. Eles operavam um esquema de tráfico humano que explorava turistas vulneráveis, especialmente mulheres e crianças. Marina escreveu que Ahmed Hassan parecia genuinamente arrependido e tentou várias vezes proteger Isabela das piores situações. O diário descrevia as condições desumanas do cativeiro. Marina e Isabela foram mantidas em diferentes locais ao longo dos meses, sempre em construções isoladas no deserto. Recebiam pouca comida e água, dormiam em colchões sujos no chão e eram constantemente vigiadas por homens armados. Marina relatou que fez todo o possível para proteger Isabela psicologicamente, inventando jogos e histórias para distraí-la do horror da situação. Os sequestradores haviam planejado vender Marina e Isabela para uma rede internacional de tráfico humano. O destino final seria algum país do Oriente Médio, onde elas desapareceriam para sempre no submundo da exploração sexual. Marina descobriu esses planos ouvindo conversas entre os criminosos e tentou documentar tudo em seu diário, esperando que algum dia as informações pudessem ajudar outras vítimas. A investigação se intensificou com base nas informações do diário. Os nomes mencionados por Marina foram cruzados com bases de dados criminais, revelando que Khaled Mansour era um conhecido traficante com mandados de prisão em 3 países. Omar Al-Saidi tinha passagens pela polícia por contrabando e sequestro. Rashid Farou era o menos conhecido do trio, mas aparentemente coordenava a logística das operações. Equipes especializadas em combate ao tráfico humano assumiram o caso. Eles tinham experiência e recursos que a investigação anterior não possuía. Informantes infiltrados no submundo criminal começaram a fornecer pistas sobre os movimentos recentes do grupo. Aparentemente, os traficantes haviam ficado nervosos com a investigação intensa e decidido acelerar seus planos. Uma informação crucial chegou através de um informante. Khaled Mansour havia sido visto em um porto clandestino no Mar Vermelho, organizando o transporte de mercadoria especial para fora do Egito. A descrição da mercadoria correspondia perfeitamente a 2 mulheres, uma adulta e uma criança. O transporte estava programado para acontecer em uma embarcação que partiria na Lua Nova, dali a 3 dias. Roberto sentiu que estava correndo contra o tempo. Se Marina e Isabela fossem retiradas do Egito, as chances de encontrá-las diminuiriam drasticamente. Ele implorou às autoridades que organizassem uma operação de resgate imediata, oferecendo todos os seus recursos financeiros para custear a operação se necessário. O porto clandestino ficava em uma região controlada por contrabandistas há décadas. Era um local extremamente perigoso, onde a lei egípcia tinha pouca influência. Qualquer operação policial precisaria ser cuidadosamente planejada para evitar que os criminosos executassem as vítimas ao perceberem a aproximação das autoridades. As forças especiais egípcias, com apoio da Interpol, começaram a planejar uma operação de resgate complexa. Roberto foi informado de que não poderia participar diretamente da ação, mas seria mantido informado em tempo real sobre o progresso. Pela primeira vez em meses, ele sentiu que estava realmente próximo de reencontrar Marina e Isabela. A operação de resgate foi marcada para a madrugada de 2 de julho, exatamente 3 meses e meio após o desaparecimento de Marina e Isabela. Roberto passou a noite anterior em claro, orando e repassando mentalmente todos os cenários possíveis. Estava hospedado em um hotel a 50 quilômetros do porto clandestino, próximo o suficiente para chegar rapidamente se sua presença fosse necessária. As forças especiais egípcias utilizaram equipamentos de visão noturna e drones para mapear o porto antes da operação.
Identificaram 3 embarcações ancoradas, várias construções que poderiam servir como depósitos e pelo menos 12 homens armados patrulhando a área. A inteligência confirmou que Khaled Mansour estava no local, coordenando o carregamento de uma das embarcações. O plano de resgate envolvia 3 frentes simultâneas. Uma equipe atacaria o prédio principal onde as vítimas supostamente estavam sendo mantidas, outra bloquearia as rotas de fuga terrestres, e a terceira impediria que qualquer embarcação deixasse o porto. A sincronização era crucial para evitar que os criminosos tivessem tempo de reagir contra as vítimas. Às 4h30 da manhã, Roberto recebeu a ligação que confirmava o início da operação. Sua mão tremia enquanto segurava o telefone, ouvindo os relatos em tempo real do comandante da operação. Os primeiros minutos foram tensos, com trocas de tiros e explosões de granadas de efeito moral para desorientar os criminosos. A primeira equipe conseguiu invadir o prédio principal sem resistência significativa. No porão da construção, encontraram evidências claras de que vítimas haviam sido mantidas ali recentemente: correntes, colchões sujos e restos de comida. Porém, Marina e Isabela não estavam no local. O coração de Roberto afundou quando recebeu essa informação. A segunda descoberta foi ainda mais perturbadora. Os investigadores encontraram documentos que confirmavam a existência de uma rede internacional de tráfico humano muito mais extensa do que imaginavam. Marina e Isabela eram apenas 2 entre dezenas de vítimas que haviam passado por aquele porto nos últimos anos. O esquema criminoso operava com conexões em pelo menos 6 países. Durante o confronto, 2 criminosos foram mortos e 5 foram capturados vivos, incluindo Omar Al-Saidi. Sob interrogatório, Omar revelou informações que fizeram Roberto sentir-se fisicamente doente. Marina e Isabela haviam sido transferidas do porto 3 dias antes, exatamente quando a operação policial foi planejada. Alguém havia vazado informações sobre a operação de resgate. Khaled Mansour e Rashid Farou conseguiram escapar levando Marina e Isabela em uma embarcação rápida. O destino era um porto na Arábia Saudita, onde elas seriam entregues a compradores que já haviam pago por elas. Omar Al-Saidi forneceu detalhes sobre a rota e os contatos, mas admitiu que não sabia exatamente onde as vítimas seriam mantidas após chegarem ao destino final. A investigação internacional se expandiu imediatamente. Autoridades sauditas foram contatadas, a Interpol ativou alertas em todos os países da região, e Roberto se preparou para mais uma viagem desesperada. Ele havia gasto quase todas as suas economias, sua empresa estava à beira da falência, mas sua determinação permanecia inabalável. Omar Al-Saidi também revelou detalhes horríveis sobre o que Marina e Isabela haviam sofrido durante o cativeiro. Além da privação de liberdade e das condições desumanas, elas haviam sido submetidas a abusos psicológicos constantes como forma de prepará-las para a vida de escravidão que as aguardava. Roberto precisou sair da sala de interrogatório várias vezes para não desmaiar. A única informação esperançosa foi que Khaled Mansour tinha instruções específicas de manter as vítimas vivas e em condições comercializáveis até a entrega final. Isso significava que Marina e Isabela provavelmente ainda estavam vivas, embora Roberto soubesse que cada dia que passava tornava seu resgate mais improvável. Roberto chegou à Arábia Saudita no dia seguinte à operação no Porto Egípcio, acompanhado por agentes da Interpol e representantes diplomáticos brasileiros. O governo saudita havia concordado em cooperar totalmente com a investigação, reconhecendo a gravidade internacional do caso. As autoridades locais já haviam iniciado a busca baseada nas informações fornecidas por Omar Al-Saidi. O porto de destino ficava em uma região industrial afastada de Jeddah. Quando as autoridades chegaram ao local, encontraram a embarcação mencionada por Omar Al-Saidi abandonada e vazia. Havia sinais de que fora desocupada às pressas, cordas cortadas, alguns pertences espalhados e manchas de sangue no convés que depois foram confirmadas como sendo de Marina. A investigação local revelou que Khaled Mansour tinha contatos estabelecidos em Jeddah há anos. Ele operava através de uma rede de facilitadores que ajudavam a transportar e esconder vítimas de tráfico humano. O principal contato era um homem chamado Abdullah Al-Arbi, proprietário de um armazém onde supostamente Marina e Isabela estariam sendo mantidas temporariamente. Roberto acompanhou a operação de busca no armazém de Abdullah. O local era imenso, repleto de contêineres e mercadorias diversas que criavam um labirinto perfeito para esconder pessoas. Quando as autoridades invadiram o local, encontraram evidências perturbadoras: correntes, algemas e roupas femininas e infantis espalhadas pelo chão de uma sala nos fundos do armazém. Abdullah Al-Arbi foi preso, mas inicialmente se recusou a cooperar. Somente após horas de interrogatório, ele admitiu que Marina e Isabela haviam passado por seu armazém, mas foram transferidas novamente quando soube da operação no Egito. Segundo Abdullah,
Khaled Mansour estava paranoico e decidiu acelerar todos os processos para evitar ser capturado. A nova pista levou a uma propriedade rural no interior da Arábia Saudita, a cerca de 300 quilômetros de Jeddah. Era uma fazenda isolada onde Abdullah costumava manter vítimas por períodos mais longos antes da entrega final. Roberto sentiu uma mistura de esperança e terror ao saber que estava novamente próximo de Marina e Isabela. A viagem até a fazenda levou 4 horas através do deserto saudita. Roberto observava a paisagem árida pela janela do veículo policial, imaginando que Marina e Isabela estavam passando naquele momento. Sua mente oscilava entre cenários otimistas e os piores pesadelos possíveis. Ele havia perdido 15 quilos desde o início da busca e sua aparência física refletia o tormento emocional. Quando chegaram à fazenda, as autoridades encontraram um local completamente abandonado. Não havia sinais de vida humana, mas a investigação do local revelou que várias pessoas haviam sido mantidas ali recentemente. Em um dos quartos, Roberto encontrou um desenho feito por Isabela na parede, uma casa simples com 2 figuras de mãos dadas e a palavra papai escrita com um pedaço de carvão. Ver o desenho de sua enteada foi devastador. Roberto caiu de joelhos diante da parede, tocando delicadamente as linhas desajeitadas que Isabela havia traçado. Era a primeira evidência concreta de que ela ainda estava viva e pensando nele durante o cativeiro. A força do amor dessa criança por sua família lhe deu forças renovadas para continuar a busca. Abdullah Al-Harbi, confrontado com as evidências encontradas na fazenda, finalmente revelou a verdade completa. Khaled Mansour havia recebido uma proposta irrecusável de um comprador no Iêmen. O preço oferecido por Marina e Isabela era 3 vezes maior que o valor original, mas a entrega deveria ser feita imediatamente. Elas haviam sido levadas para um porto pesqueiro na costa oeste da Arábia Saudita. A operação final aconteceu em um pequeno porto pesqueiro chamado Al-Qunfuda, na costa do Mar Vermelho. Roberto chegou ao local junto com as forças especiais sauditas às 5 da manhã. O sol estava nascendo no horizonte, pintando o céu de tons alaranjados que contrastavam com a tensão do momento. Esta seria definitivamente a última oportunidade de salvar Marina e Isabela. As autoridades localizaram a embarcação de Khaled Mansour ancorada entre dezenas de barcos pesqueiros. A estratégia era cercar silenciosamente o local antes que os traficantes percebessem a presença policial. Roberto foi posicionado a uma distância segura, mas com visão clara da operação através de binóculos especiais. Quando as forças especiais se aproximaram da embarcação, ouviram gritos vindos do interior. Era a voz de Marina pedindo socorro. Roberto reconheceu imediatamente o som e precisou ser contido por 2 agentes para não correr em direção ao barco. Os gritos confirmavam que sua esposa ainda estava viva e consciente, alimentando sua esperança de que Isabela também estivesse bem. A abordagem da embarcação resultou em um breve tiroteio. Khaled Mansour tentou usar Marina como escudo humano, mas foi neutralizado por um atirador de elite antes que pudesse machucá-la. Rashid Farou se rendeu imediatamente ao perceber que estava cercado. Quando os policiais invadiram o barco, encontraram Marina e Isabela amarradas no porão, fracas e traumatizadas, mas vivas. Roberto correu para a embarcação assim que recebeu autorização. O reencontro com Marina e Isabela foi o momento mais emocionante de sua vida. As 3 pessoas se abraçaram chorando, incapazes de pronunciar palavras por vários minutos. Isabela, apesar de todos os traumas sofridos, sorriu ao ver Roberto e sussurrou que sabia que ele viria salvá-las. Marina estava visivelmente abalada, mas demonstrou uma força impressionante ao explicar para Roberto como havia protegido Isabela durante todo o período de cativeiro. Ela inventou jogos, contou histórias e sempre tranquilizou a filha dizendo que o padrasto as encontraria. Essa fé inabalável de Marina havia sido fundamental para manter Isabela psicologicamente estável. As 2 vítimas foram imediatamente levadas para um hospital em Jeddah, onde passaram uma semana internadas para tratamento médico e avaliação psicológica. Roberto não saiu do lado delas nem por um minuto. Conversou com médicos, psicólogos e assistentes sociais para entender como ajudar sua família a superar os traumas sofridos. Durante a internação, Marina relatou detalhes adicionais sobre o cativeiro que ajudaram a completar a investigação. Ahmed Hassan havia realmente tentado protegê-las várias vezes, chegando a ser espancado pelos outros criminosos por se recusar a participar dos abusos. Antes de morrer, ele conseguiu sussurrar para Marina as coordenadas do mosteiro abandonado, pedindo que elas memorizasse caso tivesse oportunidade de escapar. O julgamento dos criminosos capturados aconteceu nos meses seguintes. Khaled Mansour morreu durante a operação de resgate, mas Omar Al-Said, Rashid Farou e Abdullah Al-Harbi foram condenados a longas penas de prisão.
As informações fornecidas por eles ajudaram a desmantelar uma rede internacional de tráfico humano que operava há mais de uma década. Roberto retornou ao Brasil com Marina e Isabela 4 meses após o desaparecimento inicial. O trio iniciou um longo processo de terapia familiar para superar os traumas. Isabela, com a resistência natural das crianças, se recuperou mais rapidamente que Marina. Ambas tornaram-se defensoras ativas da luta contra o tráfico humano, compartilhando suas experiências para ajudar outras vítimas. A empresa de Roberto havia falido durante sua ausência, mas ele considerava isso um preço pequeno pelo reencontro com sua família. Eles venderam a casa em São Paulo e se mudaram para uma cidade menor, onde poderiam reconstruir suas vidas longe da exposição midiática. O amor e a união familiar que os mantiveram unidos durante a tragédia se fortaleceram ainda mais após o resgate. Anos depois, Isabela escreveu um livro infantil sobre coragem e esperança, inspirado em sua experiência. Marina voltou a advogar, especializando-se em casos de direitos humanos. Roberto nunca mais conseguiu viajar para o exterior sem sentir ansiedade, mas encontrou paz ajudando outras famílias de vítimas de sequestro através de uma organização não governamental que fundou. A investigação revelou que a rede criminosa havia vitimado mais de 200 pessoas ao longo dos anos. O caso de Marina e Isabela se tornou um marco no combate internacional ao tráfico humano, resultando em mudanças nas legislações de vários países e maior cooperação entre agências policiais. Suas coordenadas escritas em pedra por Ahmed Hassan salvaram não apenas 2 vidas, mas ajudaram a proteger centenas de outras vítimas potenciais. Se você chegou até aqui e quer ver mais histórias como esta, te convido a se inscrever no canal e ativar o sininho de notificações para não perder nenhuma história. Deixe seu like para que possamos continuar compartilhando mais histórias como esta. Até a próxima!